Então, beleza. Agora tá gravando. Então, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente das demais. Recapitulando o que já foi falado, porque tá gravando agora. Porque eu pensei nela como sendo muito mais uma troca do que eu falando sozinho e mostrando coisas para vocês. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, um assunto muito difícil e um assunto que afeta a gente de maneira direta. Mas nós vamos sentir essas coisas nos afetando de maneira direta de formas diferentes. E não só isso. Não digo só em intensidade, mas em formas. Em formas diferentes. Isso vai depender de uma infinidade de coisas, né? Vai depender de quem é você, vai depender da cor de sua pele, vai depender da orientação sexual, vai depender de onde você mora, vai depender de quais são os acessos materiais que você tem, vai depender, enfim, de muitas, muitas e muitas coisas. E justamente a percepção dessas coisas por nós é muito importante para que a gente possa entender como que isso nos afeta. Pensando nisso, bora participar, bora discutir. Hoje a gente vai discutir coisas que são importantes. E eu tenho dois objetivos com a aula de hoje. O primeiro, se você ainda não estava com ódio, que você fique. Segundo, se você já estava com ódio, vamos organizar esse ódio. Perfeito? Essa é a ideia da nossa conversa de hoje. O meu nome é Rafael Ita, como dá para ver aqui embaixo. Eu sou engenheiro químico de formação, sou mestrando em engenharia química pela Unicamp, participo da garagem já vai fazer 2 anos, acho que é mais ou menos isso, 2 anos e pouquinho. Sou professor de química e coordenador do cursinho popular do Centro Zóia Prestes de Educação Multidisciplinar. E também sou militante desse coletivo, que é um coletivo de viés marxista-leninista. Então, olha, cuidado, hein? A doutrinação e a lacração acabaram de começar. E é isso. Vamos conversar um pouquinho, galera, porque temos muita coisa para falar. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, sem me delongar muito, é sobre definições. Por quê? Nós temos um título, um tema dessa aula muito interessante. E que ele mostra pra gente muita coisa. E mostra pra gente também como a gente começar a direcionar o que a gente vai conversar. Né? A igreja e a política, desafios da igreja progressista no contexto atual. Eu quero 4 palavrinhas, 4 termozinhos me chamaram a atenção. Que foi igreja, política, desafios e atual. Igreja, a gente sabe muito bem e que é uma igreja, né? Uma coisa que a gente meio que a gente está numa. Então, a igreja seria essa instituição que professa uma fé. Como que essa igreja se estrutura, como que ela interfere, como que ela conversa com as coisas ao redor dela, é uma das coisas que a gente vai conversar. Política. Política é uma outra palavra que é importante da gente ter clareza naquilo que a gente está pensando. Então, para essa em específico, eu queria que vocês falassem o que vocês pensam. Perfeito? O que vocês imaginam por política? Quando a gente fala, quando vem a palavra política para vocês. Estou acompanhando o chat aqui, tá? Caso alguém queira digitar. O que vocês pensam por política? Para a gente delimitar o nosso problema aqui. Um de cada vez, galera. Não te ouço, Thaís. Tá bom, tô esperando.
Nada ainda. Acontece. Vou escrever. Só a leitura labial aqui, tá? Tá só na leitura labial. As ações que a gente promove na vida em sociedade. Sim, com certeza. Eu diria que essa definição é uma definição boa, mas eu quero dar um passo além disso aí. É pensar que política é aquilo que é próprio da organização humana. Né? Se a gente está numa sociedade e a gente interage com outras pessoas ao nosso redor, a gente já está promovendo política. Se a gente está em alguma estrutura, qualquer que seja, que tenha divisão de tarefas, que tenha um mínimo de organização que seja, a gente já está promovendo política. A palavra mesmo, ela vem do grego politiki ou politikos, depende da versão do grego, da variação do grego que você está usando. E esse começo da palavra, esse poli, vem de polis. Polis é a cidade. Como os gregos eles tinham na cabecinha deles que a verdadeira organização, a sociedade, que é realmente a sociedade, é aquela que se estrutura na forma de cidade, então acabou que esse termo, né, foi passado para nós e hoje a gente entende isso. Né? A política ela vai falar sobre as relações entre as pessoas no meio social. Muitas vezes essas relações têm fundamento econômico. Né? A gente, em várias linhas de pensamento, principalmente nas linhas de pensamento mais de cunhos mais de esquerda, digamos assim, a gente não separa exatamente economia de política, as coisas meio que estão embranhadas. Beleza? Desafios. A palavra desafio é uma palavra que eu gostei, mas eu acho ela muito eufemística. Sabe? Ela é muito... Nossa, nós temos coisas para serem superadas, nós temos situações desconfortáveis. São só situações desconfortáveis que a gente tem na relação entre essas duas coisas que a gente conversou até agora? Não, né? Não é simplesmente tropeçou, ficou feio, não sei o quê. Não. Nós temos problemas grandes, problemas difíceis de engolir. E o que faz desses desafios não só desafios, fazem deles não uma pedrinha, mas uma montanha, não um degrau a subir, mas uma rampa extremamente íngreme. Então, pensando nisso, e tem a palavra atual também, né? Que eu tinha circulado aqui, eu acabei esquecendo de falar dela. A gente está falando da nossa sociedade hoje. Só que isso que constitui a nossa sociedade hoje é carregado de tudo que já constituiu a nossa sociedade antes. Certo? Não existe um povo sem história, não existe um povo sem memória. E tudo aquilo que vai formar a gente enquanto povo está carregado disso. E tudo que a gente vive hoje tem essa carga do que aconteceu. E essa carga do que aconteceu, ela vem se transformando com o tempo. Porque conforme a sociedade vai seguindo o seu curso, conforme as pessoas vão seguindo o seu curso, nós produzimos o nosso modo de vida e nós reproduzimos esse modo de vida conforme a gente vai andando, conforme a gente vai vivendo. Na produção e reprodução desse modo, as coisas nunca são iguais, mas elas rimam muito. Elas são muito parecidas em muitas coisas. E é nisso que a gente está construindo hoje, né, reproduzindo o modo de vida que a gente já tem, que nós temos esses desafios que a gente precisa encarar. O recorte temático disso que a gente vai conversar hoje, então, vai ser como que a igreja instituição interage com o Estado instituição, como que essas interações impactam na nossa vida e o que que a gente, enquanto pessoas que não necessariamente fazem parte da igreja instituição de maneira dominante, mas que compartilham de uma fé,
até certo ponto, com essa instituição, pelo menos com alguns fundamentos, se portam no meio disso. Beleza? Esse é o recorte temático que eu quero conversar com vocês hoje. Foram 15 minutos só para falar a respeito disso, mas eu acho que era importante deixar muito claro o que a gente vai conversar aqui, tá? Justamente para que a gente não saia pensando que, nossa, vamos falar de doutrina. Não, hoje não é dia de falar de doutrina. Hoje a gente vai falar de sociedade. Semana que vem a gente vai falar de doutrina. Beleza? Eu quero começar com vocês hoje, gente, com a leitura de um texto. Ok? E eu quero ouvir opiniões de vocês a respeito desse texto. E não só isso. Eu quero saber, para quem for falar, o que essa pessoa enxerga de desafio que a gente tem para encontrar aqui no meio. Beleza? E eu vou deixar vocês falarem antes de eu falar, porque isso é um negócio bem doido. E a gente vai começar a pauleira, tá? Lembrando que o objetivo da aula de hoje é, 1, se você não está com ódio, que você fique, e 2, se você está com ódio, vamos organizá-lo. Ok? Vocês foram avisados, tá? Vamos conversar um pouquinho então. Lésbica e ateia é coisa do demônio. Conselheira tutelar é investigada por coagir e revitimizar jovem no Distrito Federal. Polícia Civil e Ministério Público apuram conduta de Cláudia Damiana da Silva Teixeira. Tem nome, tá? Já vamos deixar claro, tem nome, tá? Vítima diz que, além de comentários, conselheira exibiu conteúdos sensíveis e a coagiu. Matéria de Marcelo Parreira e Fernanda Bastos no G1 do Distrito Federal. O Ministério Público e a Polícia Civil do Distrito Federal investigam condutas violentas no atendimento de uma conselheira tutelar a uma adolescente na capital em 2024. A mulher, identificada como Cláudia Damiana de Silva Teixeira, é acusada de violência institucional após comentários discriminatórios, coação psicológica, revitimização e exibição de conteúdo sensível para a jovem. Violência institucional é quando um agente público submete uma vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que leve a reviver a situação de violência ou gere sofrimento ou estigmatização. O caso ocorreu no dia 19 de setembro de 2024. Nesse dia, a vítima foi atendida por Cláudia Damiana na UPA, Sol Nascente, e durante a conversa relatou ter sido vítima de violência psicológica e violência sexual cometidas pelo próprio pai. Em resposta, a conselheira tutelar disse uma série de ofensas e repreendeu o adolescente com frases como ser lésbica e até a coisa do demônio, vou te provar que Deus existe, você precisa ler a Bíblia e o que você está me dizendo é pecado. Depois, ainda segundo o relato da vítima, a Cláudia Damiana deu um ultimato à jovem. Você escolhe mudar de cidade para um lugar desconhecido com outra família, sem celular, ou ficar com a sua mãe. Já ao fim do atendimento, a conselheira tutelar teria mostrado à jovem uma foto com um conteúdo sobre automutilação. Após visitas de Cláudia Damiana, a adolescente de 17 anos tentou se matar. Uma medida protetiva de urgência foi aplicada à conselheira sob pena de prisão em caso de descumprimento. O G1 perguntou ao Conselho Tutelar do Sol Nascente se Cláudia Damiana segue atendendo a unidade. Até a publicação desse artigo, não obteve resposta. Segundo o portal de transparência do Governo do Distrito Federal, o salário recebido pela conselheira tutelar foi, em julho, um valor líquido de R$ 9.092,93. Já ferveu já? Já ferveu o sangue? Beleza. Gente, vamos lá. Trouxe uma situação, ela não é um caso isolado, quero deixar claro, tá? Que isso aqui não é um caso isolado. Nós temos inúmeras questões relacionadas principalmente à proteção da infância, que tangem diretamente a atuação da igreja, especificamente da igreja evangélica no Brasil hoje. E eu quero saber de vocês. Expostos a essa situação, por onde a gente começa? Tá ligado? Quais são os primeiros desafios que a gente consegue identificar? Pode falar, Wallace. Boa noite a todos, todas e todos. Bom, esse caso é bem revoltante, sabe? O que eu tenho que fazer é
sei lá, a gente tem que se organizar, pressionar as autoridades para que revertem. E essa mulher, ela merece ser presa. Ela não está cumprindo o que. Ela não está cumprindo o que ela tem que fazer. Ela devia proteger e não ficar de proselitismo. Com Uhum, certeza, essa conselheira tutelar ela é uma evangélica fundamentalista. Aqui em Pernambuco, é, uhum, um bando de deputados, pasmem, a maioria, até mesmo da esquerda, os deputados do PSB, do PT mesmo, eles votaram a favor que tenham intervalo bíblico nas escolas públicas. Tá? E, assim, o Estado laico deixar no lixo, sabe? É uma forma de dominação religiosa. uhum. Sim, Se não tomar cuidado, eles vão, a bancada evangélica vão querer implantar um regime teocrático. Só que o Brasil vai virar uma Gileade, tá ligado? A gente tem que se organizar, a gente não pode deixar que uma coisa dessa aconteça. uhum. É palhaçada. É palhaçada, de fato. Então, na tua fala a gente tem duas coisas já. Primeiro, proselitismo religioso. Então, primeiro desafio, proselitismo. Segundo, a gente chama isso, né, em juridiquês de prevaricação, que é quando o funcionário público não cumpre com as próprias funções. Né? Tem uma pessoa ganhando R$ 9.100 por mês para falar que uma criança que foi abusada pelo pai vai para o inferno caso continue gostando de meninas. Sendo que a função da moça meio que é outra, né? Então, a gente já tem dois problemas aqui. Né? Para além do proselitismo religioso, a gente tem também a questão da ocupação do Estado por essas pessoas. Poder institucional sobre o adolescente. Desafio do crime estar na esfera superior com total certeza e impunidade. Exatamente. Uma coisa que o Alice também falou, que é um negócio que é questionável, é sobre a laicidade do Estado. Né? A gente vive um Estado com a laicidade bem esquisita, para dizer o mínimo. O Brasil é um país com um Estado laico bem estranho. Sendo bem. Passando bem a mãozinha na cabeça, tá ligado? Falando dessa forma. Mas assim, né? Junto com isso, a gente tem outras questões também. A gente pode apontar a LGBTfobia, a gente pode apontar a falta de preocupação com a infância, porque a infância ela é uma coisa que meio que é socialmente acordada, sabe? Por mais que existem fases de desenvolvimento do cérebro diferentes, mas a gente meio que acorda como sociedade que existem fases da vida de um ser humano e que a infância vai até mais ou menos uns 12 anos, que a adolescência vai até mais ou menos uns 18, 17, 18 por aí, e a vida adulta começa a partir disso. Né? E esses valores variam um pouquinho de sociedade para sociedade. O que importa aqui no nosso pensamento é que o direito à infância dessa pessoa está sendo tolhido. O direito de segurança garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo tolhido por uma conselheira tutelar que foi eleita. Lembrando, tá? Conselheiro tutelar é eleito. Ok. Próxima eleição para conselheiro tutelar em 2027. Ok. Vamos lembrar desse negócio. Ela acontece entre as eleições de prefeito e de presidente. Prefeito-presidente? Presidente-prefeito. Presidente-prefeito. É. Ela acontece nessa meiuca. Então, é uma eleição que a gente não é obrigado a votar, mas seria uma coisa interessante começar a pensar em ter uma participação mais ativa em relação a esse tipo de coisa. Por quê? Porque as igrejas evangélicas estão tendo. As igrejas evangélicas não estão quaisquer. As que botaram aquela pessoa lá dentro. Isso não é um caso isolado no Brasil, gente. Não é só no Distrito Federal, não é só em Brasília que acontece essa coisa. São Paulo e Rio são dois dos estados com mais conselheiros tutelares evangélicos do Brasil. Sim, disparado, em quantidade relativa e em quantidade absoluta. Ok? Mato Grosso
mesma coisa. Mato Grosso do Sul tem muito, é maioria. Região Sul, de forma geral. Nordeste eu não sei, porque eu não tenho esses dados. Norte do país, também não sei, também não tenho esses dados. O que eu tinha esses dados era Centro-Oeste, Sul e Sudeste só. De qualquer forma, a instituição igreja está utilizando desse local público para controlar como é que funciona o direito à infância dessas pessoas. Para controlar qual que é o tipo de crime que é cometido contra a infância que é tolerável e que não é tolerável. Acho que a gente começou já com um desafio muito grande, não? A gente começou já com um problema muito grande, não? Quando a gente para pensar sobre, especificamente, questões de proteção à infância e igreja fundamentalista, a gente vem muito na cabeça a questões de discussão sobre aborto. Porque não pode abortar. Mas aí o filho que nasce vai nascer e vai crescer nessas condições. Nas condições em que a garantia da vida dessa pessoa, que é tutorada pelos pais, vira esse inferno, e com esses casos sendo, digamos assim, não colocados para baixo dos panos. Mas se esse caso foi um caso que ficou mais evidente, e a gente sabe que ele não é uma exceção à regra, cadê os outros casos? Por que a gente não ouve tanto falar sobre os outros casos? Perfeito? Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Nós temos uma operacionalização institucional da instituição igreja em instâncias do Estado. Instâncias em níveis, em camadas, em locais específicos. Perfeito? A pergunta que eu quero fazer para vocês é: para que serve a igreja? A gente já definiu a igreja enquanto uma instituição que promove uma fé específica. Eu quero fazer a pergunta para vocês: para que a igreja serve? Posso responder? Fica à vontade, meu querido. Então, quando Jesus implantou, surgiu a palavra igreja, né? Uhum. Com aquela negócio da confissão de Pedro, é para ser tipo uma assembleia, como tem na Grécia, sabe? Mas só que no final das contas virou uma espécie de sinagoga, só que Uhum. cristianizada, um lugar de culto. Pode falar, Alan. Beleza? Boa noite. Boa noite. Cara, eu creio que essa junção errônea, né, de Estado e religião, ela influencia no comportamento ético. Vamos lá. Por exemplo, quando líderes religiosos ocupam também posições de poder, governo ou instituição pública, né? Assim, as ações podem ser vistas como representações de valores religiosos, quanto civis, quando não é o caso. O valor religioso ele não entra na ética civil, ele não se equipara às leis civis. Então, assim, cria uma cultura de impunidade, onde esse comportamento totalmente inadequado, ele é minimizado ou ignorado, entendeu? Principalmente, né, se a liderança religiosa tem uma forte influência na comunidade, como é o visto. Ela é eleita pela própria comunidade. Então, eu vejo assim como uma influência de comportamento ético. É isso. Não, perfeito. Maravilha, foi muito bem apontado. Eu quero pensar com vocês aqui, gente, não necessariamente em relação à igreja que Cristo deixou enquanto esse ente teológico. Eu tô pensando em igreja hoje. Tá ligado? A instituição igreja, né? Porque eu não sei se vocês conseguem acompanhar, se faz tanto sentido assim separar essas duas coisas, mas nós temos uma igreja teológica e nós temos uma igreja que se mistura na ordem da nossa sociedade. Sim, a igreja dogmática, né?
Não, mas dogma por dogma, a lógica religiosa opera em cima de dogma. Tá ligado? E até certo ponto, quando a gente vai debater sobre doutrina, dentro, até talvez dos ambientes de culto onde a gente está conversando, até certo ponto a gente também fala de dogma. Sim, sim. O problema é quando a doutrina ela bate de acordo com o evangelho, né? E às vezes até sobrepõe o evangelho, né? Criando umas loucuras aí que a gente não consegue acompanhar. A gente vê que é errado, gente. É absurdo. Sim, é absurdo. Mas vamos pensar na igreja enquanto essa entidade social, tá ligado? Pensando na igreja enquanto essa entidade social, igreja institucionalizada tende a ser seduzida com o poder. Eu não digo nem só isso, Wallace, eu vou além. Só deixa eu ler o da Dori ali antes. A igreja aqui faz transporte de pessoas para votação no conselho que quer eleger. O conselheiro que pensa como eles. Sim, isso é uma forma de exercer o poder deles. Só que o negócio é o seguinte, gente. Esse poder, ele tem uma função. Destaparia o buraco deixado pelo Estado. Exatamente. A gente não pode nunca esquecer que sim, as igrejas principalmente igreja de bairro, eu tô falando aqui da gente pensa nessa instituição, eu tô pensando nessas que efetivamente têm acesso ao lugar da política. Tá ligado? A igrejinha de bairro, ela não tem exatamente esse acesso. Mas ela tapa os buracos do Estado. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Não tem como dizer que não. Né? Tem gente que não teria acesso à cultura se não tivesse uma igreja de bairro. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Eu aprendi a tocar música na igreja. Se não tivesse igreja dentro do bairro que eu morava quando eu era menor, eu jamais teria tido acesso à cultura nenhuma. Uma cidade de 50 mil habitantes, que eu morava num bairro relativamente isolado. Como é que faz? A gente não tem acesso às coisas. Porém, existem algumas igrejas que elas estão nesse lugar de ser o fundamento ideológico do senso comum e a justificativa da reprodução do nosso modo de vida enquanto esse modo de vida que a gente reproduz. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que existem liminares na Polícia Civil, principalmente do estado de São Paulo, que permitem que a Igreja Universal cedir reuniões da Polícia Civil dentro da própria Igreja Universal. E não só isso. Que existem algumas denúncias dos PMs que não são evangélicos, que eles não querem participar dos cultos, recebendo chamada de atenção por... eu esqueci como nome, infração menor, alguma coisa assim, porque eles não quiseram participar do culto. Que o superior deles falou que era para participar. Qual que é a função? Eita, cuspi tudo. Qual que é a função dessa igreja em específico? Ela serve para manter... falar sobre reforma. A gente pode falar sobre reforma, mas vamos hoje focar em entender os problemas. Depois na semana que vem, a gente foca em entender como que a gente caminha para tentar uma solução para eles. São problemas complexos. A gente não vai sair com uma coisa resolvida. A gente vai sair com ideias. Né? Eu não estou aqui também para dar resposta para ninguém. Eu estou aqui para deixar mais perguntas na cabeça de vocês. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da Universal aqui no estado de São Paulo, a gente está pensando em uma instituição religiosa que está garantindo a linha, que está justificando a linha ideológica de violência e opressão policial sobre pessoas periferizadas. Quando a gente pensa num conselho tutelar operacionalizado pela Igreja Evangélica, fundamentalista e todos os outros adjetivos que ela mereça, a gente está pensando no direito à infância sendo controlado por instituições conservadoras que vão definir de maneira muito hermética, digamos assim, o que pode e o que não pode. E a gente tem, assim, uma justificativa moral se perpetuando na nossa forma de
viver. Uma justificativa moral que sustenta aquilo que faz a gente ser quem a gente é enquanto sociedade. Deixa eu ler o negócio que a Milena postou aqui. A igreja deveria ser uma esfera da sociedade que deveria focar nos pobres, órfãos, viúvas e seguir o caminho doutrinando pela imposição religiosa por meio da prática política do dinheiro, que usa a sua ampla influência para impor suas crenças. Focou no pecado, mas esqueceu de sua função principal. Agora é usada como um dos meios de opressão e controle do Estado. A Igreja Batista do meu bairro, que a Roberta falando agora, que eu frequentei por muitos anos, que meu marido, além de frequentar a liderança, foi procurado pela Polícia Federal, pela polícia, quer dizer, na intenção de usar o espaço para as reuniões. E paz, minha diretoria está totalmente a favor. Eu acredito. Só que o que acontece aqui, gente? Vamos lá. A igreja, enquanto instituição, ela serve há muito tempo como justificativa para as maiores atrocidades que a aristocracia, que a nobreza, que capitalistas de forma geral, escravistas e tudo mais fizeram ao longo da nossa história do século VII até hoje. Tá? Século VII, século VI, por ali, até hoje. Não vamos esquecer, gente, que durante um certo tempo, dentro da tradição cristã, a marca de Cã era vista como uma velha preta. E que por isso o preto não teria alma, e por isso tá tudo bem escravizar. Isso é igreja misturada com política. Não vamos esquecer também que a Bíblia, a versão da Bíblia King James, a primeira versão dela, se eu não estou enganado, ela permanece assim até hoje, não tem a palavra tirano. Por quê? Porque o King James, o rei Tiago, da Inglaterra, no começo do período vitoriano, se eu não estou enganado, pediu para que fosse feita uma tradução da Bíblia para ele, que seria a oficial da igreja naquele lugar, na Inglaterra, se eu não estou enganado, que não tivesse a palavra tirano. Por quê? Para não associarem a imagem dele com isso. Para que o texto bíblico não fosse utilizado para acusar ele de tirania. E aí? Temos coisas se influenciando aqui. Não vamos esquecer também que com o advento, com o acontecimento das revoluções burguesas, da primeira revolução industrial, isso é uma coisa que aconteceu na Europa toda, mas a gente pode recortar um pouquinho a Inglaterra nesse sentido, que João Calvino vem com o seu calvinismo e fala sobre predestinação. E fala que você, rico, conquistou o lugar no céu por ser rico, está predestinado à riqueza, enquanto você, pobre, pode ser que você seja salvo. Mas você está predestinado a estar no lugar que você está. Isso num contexto de expulsão de camponês das terras que eles viveram durante gerações, de uma aglomeração urbana violenta e bizarra, e para além disso tudo, turnos nas fábricas têxteis que estavam se consolidando na época de trabalho, né, turnos de trabalho de até 16 horas por dia. Mudança na estrutura familiar, mudança na estrutura social, uma mudança muito grande. Esse discurso religioso, ele serve como justificativa ideológica para manter as pessoas onde elas estão. A igreja, enquanto essa instituição que se mistura com a política, ela tem uma função: justificar ideologicamente a reprodução do nosso modo de vida. Quando a religião ela é institucionalizada, ela acaba tendo essa função. Por quê? Porque o rei está lá porque Deus quis. Porque o rei está lá porque Deus escolheu. Ou fulano de tal ganhou a eleição porque Deus é que escolhe, no fim das contas é Deus que escolhe, toda a autoridade vem do trono de Deus. Vocês lembram desse papinho? Que é papinho, tá? Vou deixar claro que é papinho. Isso serve, gente, para que as coisas aconteçam sem grandes questionamentos, sem grandes revoltas, para apaziguar os ânimos. Porque
Deus falou, quem sou eu? Deus instituiu, eu não vou falar nada contra. Entende? Eu estou indo contra Deus? Como assim? Eu não quero ir contra Deus. Enquanto instituição, a igreja no Brasil também ocupa esse lugar. Porque, como a Rafael, E o Rafa caiu, né? Foi. Tá aí. Deu eu certo. dei uma caída, gente, mas voltei Opa. pelo celular. A internet tá voltando aqui. Pode falar o que você ia falar, Isaac, por favor. Não, só ia dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ô, glória! Não, não é você não, foi eu aqui mesmo. Então, onde é que eu tava? Tava falando da função da igreja enquanto instituição, tá certo. Então, gente, basicamente o que a gente tem que pensar, eu tinha mais umas coisas para mostrar aqui, os links estão tudo no computador. Paciência, a hora que eu conseguir voltar pro computador, eu boto os links para vocês aqui. Tem mais um negócio aqui que eu quero discutir com vocês. Mais algumas coisinhas, mais alguns textos para poder mostrar. E foi uma coisa que, inclusive, eu lembro que foi comentado no grupo da garagem, há um tempo atrás. É uma coisa que eu quero trazer para a gente poder pensar nisso aí também. Essa é uma matéria de dia 25/6/2025, da agência Gov, beleza? Nova parceria do SUS com rede privada para reduzir filas começa em agosto. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalha no Bom Dia Ministro medida que permite hospitais privados e filantrópicos quitarem dívidas com a União com consultas, exames e cirurgias a pacientes do Sistema Único de Saúde. Em 5 dias, os hospitais podem começar a pedir adesão ao ministro. Usar toda a estrutura de saúde pública e privada para aumentar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias com especialistas em todo o país. Esse é o objetivo do Agora Tem Especialistas, que foi detalhado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante o programa Bom Dia Ministro, nessa quarta-feira, dia 25/6, e transmitido no canal Gov. Pode falar, meu querido. Pode falar, Felipe. Ô, Rafa, acho que se você quiser fechar a câmera um pouquinho e ler a notícia, que eu não sei se foi para mim aqui só, mas deu uma cortada boa aí na hora que você estava lendo. Deu uma cortada? Eu não sei se foi só para mim, mas cortou bastante a leitura da matéria. Talvez possa ser porque eu estava com a cara virada para lá. Mas basicamente o que essa matéria está dizendo é de uma parceria entre, a partir do Ministério da Saúde. Tá conseguindo ouvir bem? Tá cortando? Não, tô ouvindo. Tá bom. Tá, então tá bom. Foi uma parceria, através do Ministério da Saúde, entre entidades públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, para poder diminuir a fila do SUS. A princípio, isso parece uma excelente ideia. E a curto prazo, de fato, é. O problema é que isso estendido ao prazo muito grande faz com que recursos destinados à saúde pública vão diretamente para instituições privadas. Dessa forma, cada vez mais o sistema público de saúde fica sem dinheiro. Porque cada vez mais gente vai querer recorrer ao SUS para poder ir para a instituição privada. Isso, com o passar do tempo, acaba justificando processos que podem acabar, por exemplo, na privatização do nosso sistema de saúde público. Isso é a mesma coisa que aconteceu
com as faculdades em 2012. 2011, com o FIES, com o ProUni. O ProUni e o FIES fizeram com que muita gente entrasse na universidade? Fizeram. Ao passo que hoje a gente tem no Brasil o maior monstro megalomaníaco maluco da educação, provavelmente da América Latina. Talvez do continente americano, que é o Grupo Croton. Grupo Cogna, na verdade, né? O Croton fez o Cogna, depois se colocou como uma empresa lá dentro, compraram e fizeram fusão de essas coisas que oligopólios capitalistas fazem. O ponto, gente, é que existe uma justificativa ideológica para que essas coisas aconteçam. A diferença entre o que estava acontecendo, o primeiro caso que eu mostrei e o segundo caso agora, é que a gente consegue ver uma melhoria a curto prazo. A diferença é que você não precisa até hoje devolver Cogna por conta do FIES, exatamente. Isso aí, no fim das contas, esse é um projeto de transferência de renda, de transferência de capital público para o capital privado de forma praticamente direta, sem imposto, sem nada. Mas assim, vocês entendem que para justificar uma coisa, quando a gente estava pensando nessa ocupação dos conselhos tutelares, em primeiro lugar, você tem que dar uma justificativa mística, uma justificativa religiosa, uma justificativa para além do plano material, para além da própria existência, para que isso seja para que isso seja aceitável, enquanto nesse segundo caso, uma explicação da materialidade a curto prazo é suficiente. A função da igreja dentro da política, ela entra justamente nessas questões, né? Então, se a gente for parar para pensar, mais uma vez, governo Reagan, década de 90 nos Estados Unidos, com a epidemia de AIDS. Se vocês forem parar para ler o que o governo Reagan estava falando sobre aquilo tudo, é que era a praga gay. Que Deus estava castigando o mundo porque gays. E isso teve uma justificativa também religiosa muito grande, porque como que você vai justificar um Estado permitir a população, permitir que a sua população morra aos montes por causa de uma doença que eles tinham condição de procurar tratamento e não o fizeram? Mesma coisa do Covid. Desculpa o gatilho. Mas mesma coisa do Covid. Ou não foi? Ah, é uma aprovação de Deus. Ah, é isso e aquilo. Então, porque é uma aprovação de Deus, a gente não deveria interferir. A igreja, ela supre esse lugar na instituição estatal como o lugar de justificar ideologicamente absurdos. De forma muito básica, de forma muito rasteira, é o que a gente pode dizer isso. A igreja alinhada com as questões do Estado vai justificar todos os absurdos que o Estado quiser fazer. Vai justificar todos os absurdos que aqueles que mandam efetivamente na sociedade quiserem. E é por causa disso, principalmente por causa disso, que nós justificamos e nós somos contra a mistura dessas duas coisas. Certo? Para quem não sabia, para quem não sabia, nós é contra, tá? E eu acho que isso que é importante ser delimitado, tá ligado? Também vale para eventos climáticos extremos, mudanças climáticas, exatamente. Nós temos condição de reverter parte das mudanças climáticas ainda se a gente começar a trabalhar agora. 2025. A partir de 2030 talvez não role mais. 2025 ainda dá. E vocês repararam, gente, que o discurso de fim dos tempos, ele vem se intensificando cada vez mais com, primeiro, o pretenso Estado de Israel começar a acontecer em 1940, e segundo, com mudanças climáticas. Já pensou que loucura? Tentar usar o apocalipse para poder falar e transformar esse apocalipse em realmente um fim do mundo. E o fim do mundo tá chegando. Ó, fica cuidado, hein? Fica esperto. Porque, ó, Jesus Cristo, qualquer hora, ele desce pro céu, leva a galera pra casa dele, você vai ficar, hein? Ó, fica esperto. Vocês estão entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Quando a gente pensa nos desafios
que nós, enquanto pessoas que ainda somos vinculados a uma fé, mas que vivemos numa sociedade em que a nossa fé é instrumentalizada para justificar todos os absurdos possíveis, o nosso principal desafio, e o primeiro deles, é disputar os espaços. E agora eu acho que eu consigo voltar para o computador. Vamos lá, vamos tentar. Onde que tal coisa? Estou offline. Beleza. Passar o computador aqui, galera. Rápido. Já li gente falando ali, o capitalismo não vai permitir. A gente já vai discutir isso aí. Calma lá. Ok, voltei. Virei um gato. Desvirei o gato. Não desvirei o gato, não. Eu menti pra vocês. Onde que tá? Tá aqui. Não, o trem funciona. Bora. Tem que parar pra fazer isso aqui, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Me desculpa. Tá, beleza. Enquanto eu vou tentando resolver aqui, deixa eu tentar. Desliguei o Wi-Fi, né? Eu tô sendo burro. Aí, com o Wi-Fi desligado, ele não vai conectar nunca. Tá, acho que agora foi. Bora. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o que falaram no chat. O capitalismo que explora nossos recursos naturais. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho e o que eu quero encaminhar para o nosso pensamento aqui. Quando a gente pensa sobre tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai acabar chegando em como que a nossa sociedade se estrutura, certo? Querendo ou não, se a gente for para uma análise social, mais assim, dentro de uma linha específica, e a linha específica que eu vou usar é o marxismo, porque não tem muito para onde correr em relação a isso aí, a gente tem que pensar que as relações sociais são determinadas economicamente. Então, o modo de produção da nossa sociedade, ele vai se reproduzir através de todas as relações que existem aqui. E ele tem um fundamento econômico, baseado naquilo que é possível ser produzido e naquilo que vai ser produzido em cima do que é possível. Beleza? O modo de produção e o modo de vida que a gente vive hoje chama capitalismo. Ele está ao longo do mundo inteiro. E ele é baseado em propriedade privada de meios de produção. Beleza? Então, você é dono do seu computador, mas o meu computador, por exemplo, que é da HP, a HP é dona de... Tipo, a HP, ela tem, tipo, 2 donos, 3 donos, que são sócios majoritários, e eles têm o dinheiro infinito, eles têm recurso infinito, e sequestram o trabalho produzido por milhares de trabalhadores ao longo do mundo inteiro para poder acumular esse recurso para eles. Com as instituições religiosas, o vínculo ele é um pouquinho mais cinza. Então, não é incomum você ver, por exemplo, mais no Brasil profundo, ou em lugares mais agrários e tudo mais, gente do agronegócio frequentando igreja evangélica e dando grandes ofertas. E essas igrejas, obviamente, vão falar aquilo que essas pessoas querem ouvir. Porque com poder econômico, você também consegue grande poder político. E, obviamente, mais uma vez, esses lugares já estão ocupados. O que não significa que a gente não possa tentar ocupá-los ou que a gente não deva fazer oposição a eles. Tá? O rolê não é ser aceleracionista no sentido de,
deixa essas pessoas ocuparem todos os lugares que uma hora o povo toma consciência. Não, o povo não vai tomar consciência sozinho, desse jeito, tá ligado? Deixando as coisas se explodir. E a prova disso é a pandemia. Né? A gente está no Brasil, que teve o segundo maior número de mortes do mundo na pandemia de Covid. O Bolsonaro terminou o mandato dele, né? Os ministros dele terminaram o mandato deles, né? Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que esses lugares precisam ser ocupados, precisam ser batalhados por. Perfeito? Então, a gente não tem abrangência para eleger conselheiros tutelares no Brasil inteiro. De fato, não tem. Mas às vezes tem uma pessoa em uma cidade que está vinculada com o que a gente está pensando e a gente consegue dar uma força para essa pessoa. Às vezes tem por exemplo, às vezes tem um sindicato que está querendo e lutando por uma pauta justa, mas ele está muito desmobilizado. Às vezes tem uma população periferizada que está precisando de apoio. Isso são coisas que a gente pode fazer. Isso são atitudes que a gente pode fazer. Só que a gente não pode fazer isso a nível individual. Não é só, eu quero, eu gosto, eu consigo, eu vou lá e faço. Não. O coletivo é maior. A gente tem que pensar nas nossas atuações de maneira coletiva. Entende? E é por esse pensamento que eu quero trazer pra gente organizar melhor na próxima aula. Mas, sim, o capitalismo ele tá na raiz disso tudo, em alguma forma, na justificação dos absurdos, no controle dos corpos, dos nossos modos de vida, no controle da distribuição de recursos na nossa sociedade, na intermediação de todas as relações sociais que nós temos ao redor de nós, nas nossas definições de família e de quem é ser humano, nas indulgências, exatamente, em gente, nos grandes empresários da fé, e nas grandes ofertas que esses empresários da fé também recebem, porque olha só, gente, que loucura, talvez receber um jatinho de oferta seja muita coisa, né? Então, os principais desafios que a gente tem para enfrentar são exatamente os desafios que são impostos materialmente para a gente. Né? A igreja tem como função institucional justificar absurdos. Nós compartilhamos da fé dessa igreja, até certo ponto, nominalmente. Mas a gente não compartilha com os ideais dela, porque a gente entende de uma outra forma que faz mais sentido com o bem-estar, com a vida humana. E agora? Entende? O que eu tinha preparado para nós para hoje, gente, basicamente é isso. Se alguém quiser complementar com mais alguma coisa, se alguém quiser falar mais alguma coisa, ou quiser trazer mais uma questão, fica à vontade, tá? Deu certinho 1 hora. Tem mais um negócio aqui. Quase esqueci disso aqui, porque o Heleno compartilhou faz pouco tempo. Aparentemente está tendo uma movimentação no Senado e no Congresso. Porque quem diria, gente, que deixar o Flávio Bolsonaro e o Boquinha de CD Player serem os chefes da Comissão de Segurança Pública do Senado ia resultar em algum problema durante o julgamento do Bolsonaro, né? Existe esse abaixo-assinado aqui, que o PSOL e algumas outras instituições de esquerda estão organizando para poder fazer pressão popular dentro da Câmara e impedir que projetos de lei que tornem possível a absolução do Bolsonaro acontecer. Tá? Eu acho que é um projeto muito importante da gente ter em mãos, é uma coisa muito importante a gente apoiar, mas também é muito importante a gente nos manifestar de forma organizada na rua. Também é muito importante a gente procurar organizações que estão lutando contra isso aí e se colocar no meio e gritar por isso, e fazer barulho, e se manifestar. Porque é com essa satisfação popular que a gente pode pressionar eles de alguma forma, qualquer que seja. Perfeito? Então, aqueles que puderem
e quiserem, por favor, assinem o abaixo-assinado do Henrique Vieira também. E é isso, gente. Estou aberto para comentários, perguntas e é nóis. Parabéns pela palestra. Assim, já estou entrando no clima, né, da Marcha do Grito dos Excluídos. Assim, quem tiver essa Marcha dos Excluídos nas suas cidades, assim, gostaria que todo mundo estivesse lá em peso, sabe? Vai ser muito legal. Perfeito, obrigado por divulgar, Wallace. Isso vai ser uma marcha importante, isso vai ser uma coisa importante. Se a gente fizer bastante barulho nisso aqui, pode ser que a gente atrase um pouquinho esse quadro todo. Pelo menos isso. Mais algum comentário, gente? Mais alguma pergunta? Mais algum ponto a ser colocado? A igreja está cada vez mais presente no meio da política, não é à toa que a bancada evangélica cresce cada vez mais. Esses espaços não precisam ser ocupados por nós, temos que nos juntar e nos posicionar. Por muito tempo participei de igreja e fiquei calada e tinha medo de me posicionar contra os ensinamentos. Perfeito, falou tudo, Mi. A gente precisa se posicionar, tá? A gente precisa se posicionar tendo a certeza que nós seremos vozes dissoantes, tá? Mais uma vez, quem tá lá, muito provavelmente foi pago para estar lá. O poder político dessas pessoas, principalmente e fazendo o nosso recorte, né, bancada evangélica, ele vem de um poder econômico. E esse poder econômico quer que essas pessoas estejam lá para poder manter essas pessoas com poder econômico tendo esse poder econômico. Então é importante saber, nós somos os dissidentes, nós somos minoria, mas a gente precisa fazer barulho. Por quê? Porque por mais que quem faz barulho do nosso lado seja a minoria, nós enquanto povo somos a maioria. Que é importante defender o povo. E nisso, né, a gente descobre quem são realmente os amigos e os inimigos do povo. Perfeito. Obrigado, Isaac. Fica bem, meu querido. Mais algum comentário, pessoal? Bom, se não tem mais comentário, então eu acho que é isso aí.